Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Rosimeire e vou estar com vocês na disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal. Essa disciplina, ela é dividida em 2 módulos, sendo que cada módulo eu tenho 4 unidades de aprendizagem. O objetivo dessa disciplina é desenvolver competências pessoais e relacionais de modo construtivo e integrado, que permitam aos alunos uma melhor adaptação a nível acadêmico e um melhor desempenho pessoal e profissional. O objetivo desta videoaula é, em primeiro momento, apresentar as transformações do mundo contemporâneo e as mudanças no ambiente das organizações, dar ênfase às necessidades de conhecer a si mesmo para lidar com as situações pessoais e organizacionais que são impostas ao ser humano no cotidiano. Além disso, fazer uma reflexão a respeito da importância das relações no contexto de modo geral, seja ele social, seja ele corporativo. Para darmos início, então, a este módulo, esta primeira semana nós iremos tratar a respeito do mundo contemporâneo e as transformações organizacionais, os conceitos de gestão, as relações interpessoais e atitudes e as competências interpessoais. São esses os assuntos que nós iremos tratar neste primeiro módulo desta primeira unidade de aprendizagem. Para iniciarmos, vamos fazer uma reflexão a respeito da letra da música de Lulu Santos. Esta música, ela retrata justamente como que a velocidade com que as mudanças ocorrem, os impactos dessas mudanças, elas, de modo geral, interferem na nossa vida. E de que forma também nós podemos nos preparar para este momento ou para estes momentos, fazendo com que estes nos tragam uma eficiência, uma eficácia e uma efetividade naquilo que iremos desenvolver, que iremos desempenhar no organismo ou nas organizações em que nós estamos inseridas. Mas, para fazer essas mudanças, para que nós não fiquemos atrasados no tempo devido a estas evoluções, a estas diversas mudanças que ocorrem no mundo corporativo, podemos dizer que uma das formas de mudarmos, uma das formas de tentarmos melhorar é justamente desenvolvermos tanto de forma pessoal quanto de forma profissional. Então, essa música, ela começa justamente com, já a primeira situação. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Ou seja, as transformações que vão ocorrendo no mundo estão ocorrendo numa velocidade tão constante que não conseguimos acompanhar. Exemplo disso são os desenvolvimentos, dos produtos, dos serviços que nós consumimos. Aquilo que é revolucionário hoje pode ser que amanhã esteja obsoleto. Tudo isso é devido à tecnologia. Tudo isso é devido às necessidades que nos últimos tempos vem nos fazendo com que aceleramos todo esse processo. E quando nós falamos neste mundo contemporâneo, nós falamos justamente dessa questão da velocidade com que essas mudanças ocorrem.
Por exemplo, na era da eletricidade, do vapor, o que ocorria em um século passou a ocorrer em uma década. Já na era da informática e das telecomunicações, nós podemos dizer que o que acontece em décadas passadas passou a acontecer em segundos. Isso significa dizer que o presente está escapando das nossas mãos. Então, as transformações e os impactos dessas mudanças têm desenhadas e desempenhados dentro de três aspectos. São eles: a era da informação e o processo de globalização, as forças e fraquezas do modelo de desenvolvimento, o surgimento de novos valores pessoais e as emergências de um novo paradigma. Então, nós podemos dizer que estes três aspectos têm impulsionado e feito com que estas transformações ocorressem de modo dinâmico neste ambiente em que nós estamos inseridos. No passado, nós podemos dizer que a agricultura ela era constituída à base da sociedade. Embora se possa dizer que embriões de fábricas existiram na antiguidade, lá na antiga Grécia e em Roma, há 2 milênios nada havia que pudesse assemelhar-se ao que viria depois, ou seja, a sociedade industrial. A sociedade agrícola tirava suas energias de homens, animais, ventos, água. Já a sociedade industrial tirava-a do carvão, do gás, do petróleo, dos combustíveis fósseis. Tudo isso são características da sociedade agrícola enraizada justamente de acordo com as famílias, de acordo com os seus membros bem unidos e dos canais de comunicação, que naquela época era apenas reservado aos ricos e aos poderosos. São características da sociedade industrial que podemos tirar como exemplo aquelas que são alteradas na família, a educação em massa, os canais de comunicações abertos, a separação entre produtor e consumidor, a padronização do trabalho e a própria especialização. Uma das formas de entendermos todo este processo, nós podemos citar justamente com base no filme Tempos Modernos. Vocês já assistiram este filme, Tempos Modernos? Tempos Modernos retrata justamente esta questão da sociedade industrial, né, que ela foi palco do iluminado para a burocracia, uma forma de organização do trabalho que justamente privilegia vários aspectos. Então, a sociedade industrial, construída com carvão, ferro, aço, eletricidade, constituiu-se também uma lógica de pensamentos que privilegiava a segmentação, porque deu justamente ênfase à capacidade de desmantelamento dos problemas em seus componentes. Recompensou-nos com menos frequência pelas habilidades de combinar as peças novamente. A sociedade industrial, então, neste período, nós podemos dizer que ela, de forma geral, estava privilegiando a divisão do trabalho, visando a especialização, a hierarquia percebida como propulsora da eficiência, a padronização, que acredita levar à previsibilidade de tudo, inclusive do comportamento humano, a impessoalidade, pois na burocracia as regras exigem e existem justamente para cargos independentemente daqueles de quem o ocupa. Além disso, privilegia também o processo de meritocracia, uma vez que os membros das burocracias, sendo especialistas treinados, fazem carreiras de acordo com seus méritos. E o administrador?
O administrador, naquela época, não era necessariamente o dono dos meios de produção. É um profissional contratado para justamente administrar. E o contrato, a carreira, o salário e a aposentadoria também eram aspectos de privilégio dentro deste processo da sociedade industrial. Se tivermos a sociedade agrícola e a industrial, hoje nós podemos dizer que essas duas são passados. Hoje nós vivemos em uma nova sociedade, a sociedade da informação e do conhecimento. Essa sociedade, ela introduz movimento e a identificação do conhecimento como recurso primeiro, em detrimento da terra, do capital e do trabalho braçal, que assumem papel secundário. Na sociedade da informação, os centros de decisões movimentam-se por continentes e países embalados por negócios, por movimentos do mercado e exigência de reprodução do capital. Invadem cidades, pequenas e grandes empresas, fluxos de comércio de bens e serviços, mercados de ações, telecomunicações, formas de trabalho e de vida, modo de ser e de pensar e de produções culturais. As forças e fraquezas desse modelo veio justamente a partir da implementação da tecnologia. Nesse mundo de mudanças tão rápida, a grande estrela foi justamente, sem dúvida, a tecnologia. E esta tecnologia, ela tem possibilitado pontos positivos, assim também como pontos negativos no desenvolvimento econômico e social. Por exemplo, os tablets, os smartphones, a automação bancária, os códigos de barra, os produtos, os justamente denominados os tailor-made, por exemplo, no caso do automóvel, das calças jeans a gosto do cliente, né? A engenharia genética, as naves espaciais inteligentes, as prospecções em águas profundas e uma lista sem fim de tecnologias acaba sendo um lugar de destaque. Neste caso, tão grande esses lugares que às vezes nos fixamos no dedo e esquecemos de olhar para onde ele aponta. Ou às vezes esquecemos também de apontá-lo para a direção que os filósofos chamam de vida boa, aquela sublinhada pela ética, pelo que dá significado à vida. Neste caso, a tecnologia é um meio e o desenvolvimento, eu vou dizer que seria o quê? A vida boa. Imaginemos tantas possibilidades que hoje nós temos por causa da tecnologia. Quando nós falamos das automações bancárias, nós podemos dizer que hoje não precisamos, por exemplo, de ir ao banco para fazer uma transação bancária ou uma transação financeira. Hoje os nossos celulares, eles fazem todo esse processo. Olha o Pix, como ele revolucionou o processo de rapidez, de situações em que nós poderíamos fazer indo ao banco e hoje nós conseguimos justamente com base, né, num movimento do celular, no digitar de um celular, nós conseguimos fazer estas automações, fazer estas operações. E se nós pensarmos nessa praticidade, podemos dizer que com ela veio as fraquezas, a questão do desemprego, não é verdade? Se eu tenho rapidez na tecnologia para o desempenho de uma determinada atividade ou de um determinado serviço, significa dizer que pessoas estão sendo dispensadas, porque a tecnologia, em algum momento, ela está justamente fazendo o papel destas pessoas. Então, por isso que nós falamos que a tecnologia, ela trouxe forças,
agilidade nos processos, mas também trouxe fraqueza, substituição da tecnologia, ou melhor, do homem, pela tecnologia. Então, não há dúvidas de que a tecnologia ela tem facilitado as nossas vidas, mas, por si só, ela não tem sido capaz de aumentar o índice de desenvolvimento humano. Até porque, neste aspecto, existem alguns processos que acabam possibilitando um aumento, né, da fome, um aumento do desemprego com o uso dessa tecnologia. Enquanto podemos fazer nosso pedido, por exemplo, de compra ao supermercado, encomendar um terreno, me desculpe, um terno em uma alfaiataria, ou até mesmo ter altos bate-papos com alguém lá do outro mundo, via internet, via Facebook, Instagram, WhatsApp, pessoas do Nordeste, por exemplo, pessoas sudanenses morrem de fome, desperdiçados por uma guerra civil, a seca interminável e bem aqui no Brasil, pessoas morrem no lixo e vivem do lixo. Outra questão crucial, como eu havia falado, que está atrelada à tecnologia, apesar de muitas opiniões contrárias, é justamente o desemprego. A relação tecnologia e desemprego não é muito evidente, porque, ao contrário dos países ditos como desenvolvidos, ainda não chegamos a um estágio de desenvolvimento tecnológico que nos possibilita abrir mão da tarefa realizada por pessoas. De qualquer maneira, nós que utilizamos serviços bancários de modo geral, nós sabemos que é a dispensa de mão de obra, de empregados. Por outro lado, contraditoriamente, há oferta de emprego, por exemplo, não preenchidas para pessoas que têm certas habilidades e possuem tipos especiais de competências. E estas competências, elas estão todas atreladas ao avanço das informações, que são respectivamente relacionados à tecnologia. Então, a tecnologia, ela não tem sido capaz de aumentar o índice de desenvolvimento. A tecnologia tem feito muito ou muitas mudanças neste contexto, como, por exemplo, o desemprego e o aumento da desigualdade social. As áreas de informática, de biotecnologia, da petrolífera, de energia, de engenharia, também são exemplos da necessidade de pessoas com informações, com melhores habilidades, com capacidades, além daquilo que usualmente o mercado tem exigido. No Brasil, por exemplo, chega-se a importar pessoas detentoras desses conhecimentos para encher vagas existentes. As forças e fraquezas, então, desse modelo, elas também estão justamente na crescente consciência da ecologia, de alguns recursos naturais cada vez mais escassos, do consumismo, e isso tudo é levado ao desenvolvimento tecnológico, baixo desenvolvimento interpessoal, assim como a aproximação da tecnologia, o isolamento físico, a oferta de emprego para pessoas detentoras de certas habilidades e informações, assim, por fim, também como o próprio desemprego. Então, são características ou são fatores que fazem com que o modelo de desenvolvimento que tem sido colocado no Brasil ou no mundo de modo geral tenha ali os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Agora passamos então para o conceito de gestão, que este processo, esse conceito, ele está justamente atrelado a essas forças, a essas
fraquezas, ao desenvolvimento dentro do ambiente da organização. Então, por que é tão importante aprendermos a respeito deste conceito? Porque é a partir dele que nós podemos perceber que as pessoas, elas vêm desenvolvendo suas habilidades, vêm buscando novos conhecimentos para incorporar dentro do processo organizacional, de modo a fazer com que isso fortaleça o seu crescimento pessoal e o seu crescimento profissional. Então, vamos ao conceito. Nós podemos dizer que gestão é um conjunto de atividades interligadas e que deve permear todos os processos empresariais, interagindo no planejamento, na implementação, medição, monitoramento, avaliação e aprimoramento destes processos, podendo evoluir simplesmente neste processo até sucumbir. Então, a gestão, ela vem fazer parte deste processo em que as organizações, para que elas sejam competitivas, para que elas tenham um diferencial competitivo, elas precisam trabalhar as atividades de forma interligada, ou seja, de forma que a gestão, que as atividades, elas possam ser desempenhadas com base em processos e que esses processos eles sejam aplicados pelas pessoas, que são estas a parte principal da organização. As pessoas, elas são tão importantes dentro deste processo que a gestão, ela faz com que os processos organizacionais, eles sejam interagidos e que eles possam interagir, em que as atividades elas possam fazer parte deste processo. E as organizações, elas têm dado uma ênfase muito importante na parte de gestão, principalmente quando fala-se em gestão de pessoas, porque as pessoas, elas passam a maior parte de suas vidas trabalhando dentro das organizações e mantém uma relação de interdependência, uma vez que uma depende da outra para poderem funcionar e alcançar sucesso. Então, Elton Mayon, por exemplo, foi um dos primeiros precursores a entender que as pessoas dentro da organização fazem parte primordial deste processo. São as pessoas que fazem com que a organização atinja seus objetivos e, para isso, elas precisam ser valorizadas. Hoje não se pode mais falar que aquela organização que tem tecnologia de ponta, que tem equipamentos de ponta, que tem maquinários de ponta, são as organizações que vão se destacar no futuro ou que vão se destacar no mercado de trabalho. Até porque, se as pessoas neste processo não forem valorizadas, se as pessoas neste processo não forem reconhecidas e de modo que elas possam entender-se que elas são pertencentes deste processo, a organização ela não conseguirá ter o seu diferencial competitivo, não conseguirá fazer com que o processo seu produtivo seja um processo eficiente, eficaz e efetivo. Só que nós sabemos que as pessoas, elas dependem das organizações. Assim também, as organizações dependem das pessoas. Mas as pessoas, elas dependem da organização porque elas precisam de quê? Trabalhar para atingir seus objetivos pessoais e seus objetivos individuais. E com isso, ter essa ideia de crescer na vida e de ser bem-sucedido. Então, quando eu trabalho, quando eu dedico para a organização, significa dizer que eu estou na busca de um objetivo, que é um objetivo meu de crescer e ser bem-sucedido. Neste aspecto, nós podemos dizer que isto é uma via de mão dupla, porque eu dedico para a organização, para crescer na vida, e a organização, satisfeita com a minha dedicação, me paga, por exemplo, uma remuneração, um salário, para que eu seja uma pessoa bem-sucedida. Então, isso tudo depende de crescer dentro das organizações e dentro de si próprio.
Então, o ser humano, ele deve perceber que a organização é aquela ponte para o seu crescimento pessoal e para o seu crescimento profissional. E dentro deste contexto de dependência das pessoas em relação à organização e vice-versa, quando as pessoas elas se comprometem, se responsabilizam, sintam interagidas neste processo, elas conseguem produzir com eficiência, com eficácia e efetividade bens e serviços que vão atender às necessidades do cliente. Além disso, quando isso ocorre, a organização ela passa a ser competitiva. Ela consegue fazer com que os seus objetivos estratégicos sejam atingidos. Ela consegue perceber que o seu processo ele passa a ser um processo com grandes possibilidades de ser, de modo geral, lucrativo. E para isso, a organização ela precisa desenvolver ações de responsabilidade social de modo com que os seus colaboradores eles se sintam pertencentes neste processo. Além disso, quando a organização ela desempenha, quando ela desenvolve este lado social, significa dizer também que ela está contribuindo para o desenvolvimento econômico. Porque as pessoas, como eu falei, elas dependem da organização para o seu crescimento pessoal e seu crescimento profissional. E quando nós falamos isso, elas precisam receber remuneração. Elas precisam de receber benefícios, além de benefícios de aprendizado. Então, a organização, para que consiga atingir ali os seus propósitos organizacionais, ela precisa investir nas pessoas, para que essas pessoas elas consigam fazer o seu trabalho da melhor forma possível, tendo aí o seu diferencial para que ela possa ser competitiva. E essa competitividade, ela vem justamente como uma forma de aprendizado. Então, podemos dizer que dentro do contexto da gestão de pessoa, existem alguns fatores fundamentais para a sua subsistência e atendimento das necessidades pessoais e de carreira, que é justamente a pessoa receber remuneração e benefícios, além disso, um aprendizado. Mas quem são estas pessoas? O que é necessário para que estas pessoas consigam este aspecto? O que é necessário para que estas pessoas mudem neste processo? O que é necessário para que estas pessoas cresçam dentro de um ritmo de atividade em que a globalização faz parte deste processo? E quando nós falamos dos tempos de globalização, dos tempos de busca de diferencial competitivo, nós podemos dizer que estas transformações elas estão obrigando as empresas a repensar o jeito de tratar os seus colaboradores. E a própria dinâmica do mercado, querendo ou não, ela acaba imprimindo um cenário de contínua mutação nas organizações. Então, devido à globalização, o perfil, as características, os benefícios que são oferecidos para as pessoas, para os indivíduos dentro da organização, também tem mudado. Hoje, se nós formos observar o que é necessário em relação ao que era necessário quando nós falamos de perfil dos indivíduos para inserir no ambiente organizacional, houve mudanças significativas. É claro que tem aquelas mudanças que são pontuais, mas houve mudanças significativas. E isso foi justamente pelo fato de que as organizações elas passaram a ser afetadas pelos novos concorrentes, passaram a ser afetadas pelas novas tecnologias, pelos novos métodos de gerenciamento. Enfim, tudo isso decorrente de uma economia cada vez mais globalizada e ágil.
voltada para a competição, onde esta competição é que vai ditar o ritmo dos negócios. Nos tempos modernos, é curioso observar a sensibilidade dos membros da organização, cada vez mais evidenciada através dos modelos de gestão atual. Do mesmo modo que as organizações devem adaptar-se às mudanças, os profissionais também os devem fazer. Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam ser inteligentes e criativas, viáveis e produtivas, com espírito sistêmico, com a visão prospectiva e com maturidade para negociar conflitos e interesses. E quando nós falamos dessa maturidade, nós estamos falando justamente da inteligência emocional. Então, dentre esses aspectos que foram citados, qual é o perfil ideal dos profissionais do século XXI? Lembra que eu falei que esse perfil ele veio se transformando significativamente e que ainda assim tem algumas características que elas ainda permanecem? Pois bem, os indivíduos com capacidade de comunicação é das características exigidas nos últimos tempos. O espírito de equipe, liderança, percepção da relação custo-benefício e o foco em resultados. Tudo isso, gente, tem sido um dos principais indicadores de perfil que as organizações vêm buscando nos últimos tempos. Gente que tenha iniciativa, vontade de assumir riscos e agilidade na adaptação às novas situações, com disponibilidade de energia para desenvolver qualquer tipo de trabalho em qualquer nível de dificuldade. Assim também, a capacidade de raciocínio, ela precisa estar aliada à boa sensibilidade, ao bom senso crítico. E neste processo, destaca-se ainda a imperiosa necessidade de aprender a lidar de maneira eficaz com as emoções, que é justamente essa inteligência emocional. Você sabia que a falta de controle emocional ela é diretamente responsável por grande parte dos resultados negativos que surgem no desenvolvimento da carreira profissional? Dirigir pessoas exige capacidade de entendê-las e respeitá-las. E isso só é possível se quem lidera é inteligente. E o que significa, então, ser inteligente? Nós podemos dizer que inteligência é a habilidade que as pessoas têm para adaptar-se a diferentes situações e também modificá-las. Podemos dizer ainda que a inteligência é participação e trabalho, e não deverá nunca significar sofrimento. Tanto as ideias como as soluções criativas dependem de pessoas que sentem prazer em trabalhar. Muitas organizações, elas têm se preocupado com a reengenharia e se esquecem de investir em capital humano. No que se refere às mudanças, é preciso lembrar dois aspectos, o racional e o emocional. O racional, ele está relacionado ao conhecimento que precisa ser transmitido, enquanto o emocional é a efetivação desta ação, que é a ação do conhecimento que precisa ser transmitido. Mas os gestores muitas vezes eles esquecem que é o aspecto emocional que faz com que as pessoas efetivamente partem para a ação. A importância dos relacionamentos para tornar as carreiras mais dinâmicas e promover o crescimento dos negócios é indiscutível e as informações elas precisam ser compartilhadas por todos que desejam sentir o que a empresa sente. Então é fácil deduzir que para que isso ocorra
É necessário que o processo de comunicação ele seja um processo perfeito. Em qualquer contexto, nós podemos dizer que a qualidade de nossos relacionamentos depende do âmbito em que eles ocorrem e o tipo de nossa comunicação neste contexto. Podemos dizer que a comunicação ela é importantíssima. Estudos comprovam que qualquer atividade de liderança está intimamente ligada à comunicação eficiente, ou seja, alcançar o receptor e assim gerar a resposta desejada é fator primordial para o sucesso da comunicação e também para o sucesso na liderança, que depende justamente das habilidades pessoais de se comunicar e da qualidade da relação durante o processo comunicativo. É importante expressar nossos posicionamentos e objetivos com clareza, não é verdade? Gerando uma atmosfera de confiança para influenciar eficazmente o nosso interlocutor. Podemos dizer que um amplo aprendizado se apresenta para ser conquistado pelo profissional, consciente de sua responsabilidade com a comunicação no meio corporativo. Então, saber reconhecer sinais verbais e não verbais, distinguir qualidade de voz e entonação, conhecer estratégias e modelos de negociação, utilizar a criatividade para a solução de problemas são primordiais neste processo. Na nova ordem econômica, o que vai contar é o profissional capaz de autogerenciar e de gerenciar os outros. Bem, quando nós falamos desta questão da importância de identificarmos a comunicação, nós podemos dizer que existem dois tipos de comunicação: a comunicação verbal e a comunicação não verbal. No caso da comunicação verbal, nós podemos dizer que é justamente aquela em que a mensagem ela é constituída pela palavra. E ela se dá de duas maneiras, que seria a comunicação oral e a comunicação escrita. Na comunicação oral, nós podemos ter como, por exemplo, o que eu estou falando com vocês agora. São as ordens também, os pedidos, os debates, as comunicações na rádio, na televisão. Isso eu vou dizer que está relacionado à comunicação oral. Já a comunicação escrita, o próprio nome já diz, é escrever, é aquilo que é transmitido de forma escrita. As cartas, os telegramas, os bilhetes, os cartazes, as mensagens que vocês encaminham via WhatsApp, via e-mail, os jornais, os outdoor, tudo isso está relacionado à comunicação escrita. Já no caso da comunicação não verbal, nós podemos dizer que ela é aquela feita por meios que não sejam relacionados às palavras. Então, a comunicação não verbal vai ser a minha expressão frente a alguma situação, vai ser o meu olhar, vai ser as mímicas que eu faço, o tato, o postular, tudo isso está relacionado à comunicação não verbal. Dentro deste processo, para que a minha comunicação seja uma comunicação eficiente, eficaz e efetiva, é necessário que eu prepare o ambiente, é necessário que eu transmita uma mensagem levando em consideração o conhecimento, a capacidade do meu receptor, que é aquela pessoa que vai receber a minha mensagem. E eu também preciso ser objetiva na mensagem. Para isso, eu preciso escolher quais são os códigos que eu vou utilizar, levando em consideração o perfil do meu receptor.
e qual vai ser o canal de comunicação que eu vou escolher para que a mensagem ela possa ser passada. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque neste processo existem ruídos e esses ruídos podem interferir na forma como a mensagem ela está sendo passada. Isso pode interferir na comunicação. Como, por exemplo, que barreiras seriam essas? Dificuldade de se expressar, desatenção de quem ouve devido ao pouco interesse pela mensagem ou preconceitos, hábitos de interromper o interlocutor falando ao mesmo tempo em que ele, falar sem dar oportunidade aos outros, o desejo de querer dominar a conversa e de ser dono do assunto ou dono da razão ou sabe tudo. Isso são algumas das barreiras que interferem no processo de comunicação. Outras interferências no processo de comunicação estão relacionadas também à falta de sequência, de lógica às conversas, o hábito de sempre querer fazer graça, a maneira da contradição, o excesso de intermediários, né, de quem conta um conto, aumenta um ponto, as preocupações, assim também como a dificuldade de ouvir. Por isso é necessário, quando formos passar a mensagem, nós precisamos saber quem é o nosso receptor que vai receber essa mensagem, onde que é o ambiente onde ele vai receber essa mensagem e se nesse ambiente existem muitos ruídos. Porque se existirem muitos ruídos neste aspecto, eu preciso fazer com que esta situação ela seja minimizada da melhor forma possível. Bem, dentro deste processo de barreira de comunicações, dentro deste processo do perfil que é exigido no século 22, nós temos também o caso da empregabilidade e da empresabilidade. Os termos empregabilidade e empresabilidade, eles fazem parte deste mundo contemporâneo. Vamos aprender um pouquinho sobre ele? Por exemplo, empregabilidade está relacionado à capacidade de um profissional de manter-se empregável, adaptando-se às novas necessidades do mercado, prestando serviços que satisfaçam os clientes. Como que eu posso fazer para me manter empregável? Como que eu posso fazer para adaptar a este contexto? Primeiramente, eu preciso atender àquele perfil que é exigido no século 21. Em segundo momento, eu preciso de buscar treinamento, conhecimento, desenvolvimento para que eu consiga, com o meu desenvolvimento, com as minhas competências, com os meus conhecimentos, desenvolver serviços, desenvolver produtos que realmente vão atender às expectativas dos meus clientes. Então, é fundamental a busca constante do desenvolvimento de habilidades e competências. E esta busca, ela vem justamente com cursos, com treinamentos, com participação em workshops e assim sucessivamente. Já a empresabilidade é a capacidade das empresas de desenvolver e utilizar as competências intelectuais e técnicas de seus membros para sustentar um posicionamento diferenciado no mercado. Então faz parte do quê? Então aquele indivíduo, ele foi capacitado, ele foi treinado, ele foi desenvolvido. Agora é o momento dele aplicar tudo isso que ele aprendeu dentro da organização. E a organização ela está preparada para receber este indivíduo que faz parte dela e que saiu para buscar essa capacitação, esse conhecimento. Então, quando a organização ela consegue sugar tudo isso daquele indivíduo, significa dizer que ela está sendo empresabilizada. Bem, você sabia que trabalhar quando se quer, onde se quer, com quem se quer,
fazendo o que quer, assegura ao trabalhador uma dimensão lúdica e prazerosa? Porém, sabemos muito bem que nem sempre isso acontece, não é verdade? Bem, dentro deste aspecto, nós podemos dizer que hoje há três desafios básicos a serem enfrentados e para cada um deles existe uma estratégia a ser colocada em prática. Quando eu quero ser uma pessoa que tenha prazer de trabalhar, prazer de fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, eu preciso me concentrar, eu preciso me sentir pertencente à organização. Mas isso não é fácil. Não são todas as pessoas que conseguem se realizar pessoalmente e profissionalmente. Para isso, precisam ali, olha, martelar muito, andar muito, pular muitas barreiras e criar oportunidades. Mas para eu chegar nesse nível, eu preciso de superar alguns desafios, os quais são: para eu ter segurança no meu ambiente, gostar daquilo que eu faço, eu tenho que, antes de tudo, ingressar aonde? No mercado de trabalho. Ingressar no mercado de trabalho naquele ambiente em que eu gostaria de estar. Ou até mesmo preservar o meu estágio ou o meu emprego e reconquistar um emprego. Então, estes três aspectos, eles são importantíssimos neste processo. Porque para se conquistar um emprego, os processos convencionais de enviar currículo, de registrar-se em agência de emprego, fazer entrevistas e procedimentos similares já não são tão eficazes. Então, isso tudo vai impactar na forma como eu vou ingressar no mercado de trabalho, na forma como eu vou permanecer nesse mercado ou na forma como eu vou conseguir entrar de novo, inserir nesse mercado. Então, o mesmo vai acontecer com a manutenção do emprego, porque as pessoas elas são dispensadas, não é verdade? Ou se demitem por não terem conseguido se ajustar às características da organização onde trabalham. Então, quando isso acontece, elas não se sentem pertencentes daquele processo. Posso dizer aqui dos três desafios apresentados, que é ingressar no mercado de trabalho, preservar o estágio ou emprego e reconquistar o emprego, o mais difícil de ser enfrentado é reconquista de emprego. Porque esse motivo é tão importante para preservar o emprego atual. Quanto mais tempo você passa fora do mercado de trabalho, a tendência é encontrar maiores dificuldades para retorno. Não é verdade? Então, há, entretanto, um aspecto positivo nessa competição. Os candidatos a emprego e os que estão empregados geralmente não são competitivos em empregabilidade. Poucas escolas, por exemplo, preparam para o exercício de uma atividade remunerada. Assim, neste aspecto, quem se prepara para ter empregabilidade leva uma grande vantagem sobre o universo de desempregados e assume uma vantagem competitiva na prestação de seu emprego. Então, nós não podemos deixar de ressaltar que emprego é uma das alternativas de trabalho, né? Havendo também outras possibilidades, como, por exemplo, o trabalho autônomo ou a atividade empresarial. E quando nós falamos destas possibilidades, seja do trabalho autônomo ou das atividades empresarial, nós devemos levar em consideração, para mantermos neste ambiente, as relações interpessoais e as atitudes que nós temos frente a este contexto. O relacionamento interpessoal, nós podemos dizer que ele é um dos fatores que interfere no clima organizacional. Andamento de projetos,
Resultados conquistados pelas empresas. Afinal, as organizações elas são feitas de pessoas e mais diretamente daquilo que elas produzem em conjunto. É algo que demonstra a importância das interações humanas para o processo ou para o fracasso de uma instituição. Então, para construir um ambiente equilibrado, tanto gestores quanto colaboradores, fornecedores e parceiros em geral devem conhecer e trabalhar em prol de objetivos em comum, tendo em mente que a vitória de uma equipe tem efeito positivo para toda a empresa. Então, neste aspecto, como o relacionamento interpessoal ele pode interferir no seu ambiente organizacional? Como que eu posso fazer com que a organização ela me acolha de acordo com as minhas diferenças, porque nós sabemos que trabalhar com pessoas têm sentimentos diferentes, têm emoções diferentes, devido à cultura, à tradição, aos costumes, aos hábitos e de que forma eu com toda essa diferença em relação aos demais, de que forma eu posso fazer com que o ambiente em que eu trabalhe seja um ambiente equilibrado. Bem, dentre os aspectos, dentre as características que nós temos, é possível apoiar o desenvolvimento individual e coletivo rompendo barreiras, né, e forjando relações harmônicas, pelo menos, que sejam de forma pessoal ou remota, como parte, por exemplo, de um time de home office. Para eu manter esse ambiente equilibrado, então, eu vou precisar, por exemplo, esclarecer em vez de criticar, em dados momentos sorrir em vez de ficar irritado, solicitar em vez de cobrar, estimular em vez de pressionar, calar-se em vez de ironizar, dê de si antes de pedir e sempre ouvir antes de falar. Então, quando nós falamos de que forma nós podemos melhorar o nosso ambiente com base nas relações que nós temos entre as pessoas, esses são indicadores de que quando eu utilizo disso, eu consigo transformar o meu ambiente, eu consigo fazer com que o meu ambiente ele seja um ambiente onde o clima organizacional é saudável. Então, para você, o que é o relacionamento interpessoal? Dentro de tudo isso que eu falei. Bem, nós podemos dizer aqui que ele é o vínculo criado entre dois ou mais indivíduos, com base em suas interações e no contexto social em que atuam. Então, esse vínculo entre duas pessoas pode ser um vínculo de amor, como pode ser um vínculo de ordem. Mas, para que o ambiente ele seja um ambiente saudável, eu preciso ser flexível. Bem, para isso eu preciso também me conhecer. Eu preciso de conhecer o outro e eu preciso de conhecer o ambiente onde nós estamos inseridos. Então, existem 3 componentes básicos do relacionamento interpessoal. O eu, que é a minha essência, a minha vontade que impulsiona o meu comportamento. A outra pessoa, que pode ser um amigo, um colega de trabalho, um parente, um familiar, entre outros. E o ambiente que é o local onde nós nos aproximamos, seja na escola, seja no trabalho, seja no cinema, seja em algum entretenimento. Bem, dentro deste processo, nós também podemos, né, dizer que as relações interpessoais, se nós formos defini-la, nós podemos dizer que é a capacidade de se relacionar consigo e com as outras pessoas. Porque o homem é uma unidade social. Então, as relações humanas, elas se fazem presente onde aconteça a ação humana. A relação humana,
ela existe desde os primórdios da raça humana, visto que o Homo sapiens se diferencia dos outros animais pela sua capacidade de relacionar. O homem é uma unidade social. Se faz presente onde acontece a ação humana. O homem antigo, ele vivia em bandos, não é verdade? Em busca de caça e muitas vezes se deparava com outros bandos, provocando conflitos que resultavam em mortes. E diante disso, eles começaram a procurar acordo com o intuito de evitar esses conflitos. E foi a partir daí, então, que surge essa análise do comportamento humano dentro de um contexto social, que sempre veio movido devido aos conflitos e à busca de acordos posteriores. O estudo das relações humanas como ciência surgiu no final do século XIX, com o intuito de corrigir a desumanização dentro do setor pessoal da indústria. E quem foi que criou isso? Quem foi o precursor desta teoria das relações humanas? Foi Elton Maio, que teve a origem da necessidade justamente da desumanização, né, e também da democratização. Então, a administração, valendo-se de outras ciências, ela também abarcou a psicologia, a sociologia, a antropologia, enfim, as chamadas ciências sociais. Então, nós podemos dizer que as relações humanas é o estabelecimento de qualquer contato entre seres humanos. As relações humanas, elas têm sido estudadas como uma ciência do comportamento humano, no seu relacionamento intra e interpessoal. E quando nós falamos do relacionamento intrapessoal, nós vamos dizer que é aquilo que é interno, aquilo que é comigo, aquilo que vai mexer com o meu interior. Como, por exemplo, alguma ação que eu fiz, eu vou pensar da seguinte forma: será que eu agi bem? Ou então, ao mesmo tempo, alguém falar comigo: vamos lá, coragem. Já o relacionamento interpessoal é esse relacionamento entre duas ou mais pessoas. Então, vai estar relacionado à parte exterior. Bem, mas qual é mesmo o objetivo das relações humanas? Sabemos que objetivo é aquilo que se quer alcançar, não é verdade? Quando se determina o objetivo, planeja-se o que deve ser feito para consegui-lo, não é? Tá, e qual é então o objetivo das relações humanas? Bem, o objetivo das relações humanas é o melhor convívio das pessoas, possibilitando um relacionamento harmonioso entre elas. Para isso ocorrer, é necessário o autoconhecimento, que são as relações intrapessoais, do conhecimento do outro, que são as relações interpessoais, e o desenvolvimento de aptidões para saber conviver socialmente, trabalhar em equipe e participar de grupos sociais. É sempre bom lembrar que falar do ser humano é algo complexo e subjetivo, porque pessoas são essencialmente diferentes. Estas diferenças são resultantes de uma rede enorme e intrigada de situações que se desenvolvem ao longo de nosso crescimento, influenciada, por exemplo, pela escola que a gente frequenta, pelos nossos amigos, nossos familiares, as famílias de nossos amigos, nossos vizinhos, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso ambiente, do ambiente em que nós estamos inseridos. Bem, então nós podemos dizer que, para começar a falar a respeito desse tema tão delicado, antes de tudo, muito respeito com as pessoas é bom. Quando falamos de relacionamento, nós falamos de respeito. Sem respeito pelo nosso semelhante, um bom relacionamento interpessoal não será possível. Por exemplo,
É preciso ter em mente de que somos câmeras, que somos nada, né? De que não somos câmeras nem gravadores que filmam, que fotografam e que gravam uma determinada situação tal qual se apresenta em um determinado e exato momento, quando a fotografia ou quando ela é filmada. Ou seja, nós observamos, registramos, mas nem sempre esse registro que está aqui na nossa memória sai exatamente da forma como vimos. E isso significa dizer que nós somos pessoas subjetivas, porque o nosso pensamento, a nossa percepção é diferente de uma outra percepção de uma outra pessoa. Então, o relacionamento interpessoal é um dos principais pilares para a construção de conexões, sejam elas superficiais, sejam elas profundas ou formando aí por amizades, relações amorosas ou por parcerias. Como o ser humano é inerentemente um ser social, cada um nasce com a capacidade de interagir com quem estiver à sua volta, dando o primeiro passo para forjar as relações. Então, vai depender muito da forma como eu vejo o ambiente, vai depender muito da forma como eu interajo com as pessoas. E aí já vem outra perguntinha. Qual é então a importância de um bom relacionamento interpessoal? Bem, a importância ela está justamente nos seguintes aspectos. Quando eu tenho, aqui olha, voltando aqui, quando eu tenho um bom relacionamento interpessoal, eu consigo satisfazer necessidades minhas das pessoas, eu consigo trabalhar com a minha saúde emocional, eu consigo manter o meu ambiente com qualidade de vida, eu consigo conhecer os anseios das outras pessoas, porque eu vou saber ouvi-las, calar no momento certo e ouvi-las. Eu vou ter habilidades e experiências, assim como gerir pessoas. Então, vale a pena fazer um esforço justamente para que o meu ambiente seja um ambiente com qualidade. E nós podemos dizer aqui, olha, que o relacionamento interpessoal no trabalho, como que eu posso melhorar este relacionamento interpessoal no trabalho? Bem, eu posso, por exemplo, manter boas relações com quem nos cerca para justamente satisfazer essas necessidades em comuns. Eu posso, por exemplo, fazer com que eu mantenha, igual eu falei, a saúde mental. Assim também posso manter o meu ambiente com qualidade de vida. As pessoas, elas não atuam isoladamente. Então eu tenho que pensar que o meu comportamento vai influenciar as outras pessoas também. A minha emoção vai influenciar as outras pessoas também. Então as pessoas, elas não atuam isoladamente, elas não vivem isoladamente, mas elas vivem por meio de interações com outras pessoas, para alcançarem objetivos comuns, objetivos em grupos e assim sucessivamente. Então, como manter a harmonia nas relações? Bem, para a gente manter a harmonia nas relações, nós podemos dizer que o primeiro passo é a conversa. Porque as regras, elas asseguram um bom desempenho de modo a facilitar as relações interpessoais. Então, o primeiro passo é essa conversa, é investir na comunicação, é praticar a arte do diálogo e recuperar a dignidade de nossa espécie, que é a única entre os animais aptas a compreender e ser compreendida. Então, é eu saber ouvir, é eu saber me colocar no lugar dos outros. Mas quem sou eu? Como que eu vou me conhecer? E o outro? Bem, para a gente
responder essa pergunta perturbadora, que é uma pergunta perturbadora para muitas outras pessoas, essa pergunta, ela remete à essência de nosso ser. Então, respondendo a este questionamento, você poderá conhecer seus potenciais e as áreas a serem melhoradas, e até mesmo ir aumentando a qualidade de vida. Cada um de nós traz um conjunto único de características, como por exemplo a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Então é preciso conhecer isto muito bem, na busca de nossas metas, na busca de fazer a diferença. Então, para você se conhecer, avalie, se observe, veja que papel você assume no local onde que você está inserida. Você assume um papel de chefe, de irmão, de pai, de amigo, de professor? Comece a se questionar. Por que você exerce esses papéis? E o que te levou a exercer esses papéis? Então, você tem que considerar o que é realmente, o que você gosta de fazer e aquilo que faz por obrigação, os usos e costumes, não é verdade? Ou se isso que você faz é por sugestão ou por imposição de outros. Mas neste aspecto, lá vai uma dica. Para quem quer fazer a diferença, nós estamos sempre descobrindo dimensões novas do nosso ser. Então, nós não devemos acreditar muito quando alguém nos disser assim: você não é capaz, você não tem potencial. Na realidade, os nossos potenciais, eles são a probabilidade de nosso futuro. Então, nós devemos colocar em ação tudo aquilo que está dentro de nós. Bem, para a gente colocar tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que nós passamos como forma de aprendizado, como forma de experiência, nós podemos dizer que isso se remete nas competências interpessoais, que são aquelas competências de eu com o meu colega, com o meu amigo de trabalho, eu com o ambiente em que eu estou inserido na organização. E aí, o que vem a ser essas competências? Competência é a habilidade do indivíduo em lidar com as relações interpessoais de maneira eficaz, de lidar adequadamente com as pessoas, visando a necessidade de cada um e atendendo às exigências de cada situação. Também pode ser considerada a capacidade de relacionar-se com as pessoas. No meio corporativo, os relacionamentos, eles devem corresponder às exigências do negócio e atender às expectativas e necessidades de colaboradores, parceiros e clientes. Então, esse relacionamento, ele está muito relacionado à minha questão da minha inteligência emocional, da minha empatia, das minhas iniciativas, da forma como eu respeito as pessoas, da forma como eu consigo ouvir as pessoas. As empresas, elas buscam justamente pessoas que vão agregar estes valores. Então, empresas vencedoras, pode-se dizer que não são aquelas com grande número de pessoas individualmente brilhantes, e sim as que contam com profissionais capacitados a interagir e trabalhar em sinergia com os membros da organização. Então, para isso, eu preciso, com as minhas competências, com as minhas capacidades, unir com as competências e as capacidades dos demais para que isso seja uma evolução. Bem, relacionar-se com outras pessoas significa aproximar-se delas para tocar ou trocar informações através de meios significativos e adequados. O elemento necessário para isso é a destreza interpessoal. É a forma como eu me comporto perante as outras pessoas. É como eu me policio
para pelo menos manter um ambiente agradável. E para isso, ou quando isso acontece, significa dizer que eu consigo participar em grupo. Então há uma base interna de diferença que engloba conhecimento, informações, opiniões, preconceitos, atitudes, experiências, gostos, entre outros aqui. Entre, por exemplo, a questão do estilo comportamental, o que traz inevitáveis diferenças de percepções. Então, para que eu possa participar, para que eu possa sentir-me pertencente ao grupo, eu preciso perceber quais são não só os meus gostos, mas os gostos, os valores das outras pessoas. Quais são os sentimentos que envolvem estas situações e de que forma eu posso tratar isso. Porque uma percepção minha pode ser diferente em relação a outra pessoa. E eu, como uma pessoa perceptível, como uma pessoa que preocupa com o ambiente onde eu estou inserido, eu posso me situar como uma pessoa líder. E a liderança e a participação do grupo faz parte deste processo, faz parte das competências interpessoais do líder e dos membros. Eu também posso ser membro ou eu posso ser uma líder. E quando isso acontece, quando existe essa sinergia, existe então o trabalho em equipe, que será mais produtivo e eficaz se quando os membros do grupo desenvolvem tal competência. Que competência é essa? A competência interpessoal. Aquela competência em que é eu com as pessoas e são as pessoas comigo, independente das nossas diferenças. Bem, e quais são as eficácias nas relações interpessoais? O que isso promove? Promove, por exemplo, a percepção apurada da situação interpessoal, de suas variáveis relevantes e dos aspectos de interrelação. Promove a habilidade de resolver os problemas interpessoais, evitando regressões, assim como as soluções alcançadas e as pessoas envolvidas trabalhando juntas neste processo de forma harmônica. Porque quando a gente fala disso, nós estamos falando dessa eficácia, que a eficácia ela só é possível com base na percepção. E o que é percepção? Percepção é o processo de organizar, interpretar para dar significação à situação e ou às coisas. Então, como nós podemos observar nesta imagem, nós temos aqui, na minha percepção, eu que, por exemplo, estou me posicionando do lado esquerdo, eu estou vendo um número que está no chão como se ele fosse, na minha percepção, um 6. Já você que está aí situado do lado direito, quando você olha esse número no chão, você já tem a percepção de que ele é um número 9. Assim também nós podemos ver nesta imagem. O que nós conseguimos ver nessa imagem? Aqui de antemão nós podemos ver, por exemplo, um velho, nós podemos ver, por exemplo, um agricultor, nós podemos ver, por exemplo, uma senhora com um bebê na mão. São imagens que eu consigo perceber. Mas e vocês? Conseguem perceber as mesmas imagens que eu consigo perceber? A percepção, ela é uma parte primordial para a eficácia organizacional. Ruth, por exemplo, ele define percepção como o meio pelo qual as informações adquiridas no ambiente via órgão dos sentimentos é transformada em experiência de objetos, eventos, sons, gostos, entre outros. Mas para que essa eficácia ela seja necessária dentro deste processo do autoconhecimento, eu preciso de 3 aspectos. Eu preciso de levar em consideração as crenças, as competências e as minhas metas pessoais. Quando eu falo de crenças, eu estou falando justamente das ideias que o indivíduo tem do mundo e como ele funciona. E essas crenças vai depender muito do ambiente em que eu estou inserido, das tradições, dos costumes meu sobre aquele ambiente em que eu fui influenciada. Já as competências estão relacionadas justamente ao meu conhecimento, aquilo que eu entendo
e que eu consigo interagir com o mundo. E as metas pessoais são aqueles eventos futuros que o indivíduo persegue para satisfazer suas necessidades básicas. Bem, dentro deste processo, eu tenho então a inteligência inter e intraprofissional, que faz parte deste processo de percepção, assim como também de autoconhecimento. Quando eu falo então de interpessoal, eu estou falando justamente da capacidade de compreender outras pessoas. E quando eu falo de intrapessoal, eu estou falando da aptidão correlata que permite ao indivíduo melhor relacionar-se consigo mesmo. Então, para eu ter a inteligência inter e intrapessoal, eu preciso, em primeiro momento, me compreender e compreender as pessoas. Então, nós finalizamos este módulo. Aqui temos as referências que foram utilizadas para produzir esta primeira unidade. E para a próxima unidade, nós iremos trabalhar com as qualidades pessoais, estilos pessoais, necessidades interpessoais e percepção social ou formação de impressões. Então, cursistas, nós finalizamos mais este conteúdo. Até ao próximo encontro. Um beijo para vocês.